o artigo que você se refere, ele trata do direito das pessoas com deficiência à educação, e ele foi escrito em 2016, escrito e publicado no ano de 2016, durante o meu mestrado em Direito na UFRN, em razão de um debate que havia sobre a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que começou a ser implementada no ano de 2008, e havia uma série de discussões, de controvérsias, por parte de entidades que representam as pessoas com deficiência, por parte de familiares de pessoas com deficiência, debate no Congresso Nacional, debate nas escolas públicas e privadas, porque houve uma grande mudança, né, a partir de 2008, com a prioridade que se passou a dar para incluir todos os alunos com deficiência nas escolas do sistema regular de ensino, Sidney. Deixar de estudar tão somente em escolas especializadas, né, só para alunos, ou em classes especiais, só para alunos com deficiência, e trazer esse alunado para as escolas comuns, né, sejam elas públicas ou privadas. Então, havia um debate sobre essa política e nós tratávamos exatamente desses problemas, dessas dificuldades para a inclusão educacional de alunos com deficiência. Certo. O senhor escreveu o artigo enquanto ainda estava cursando mestrado, não é isso? Ontem fez um ano de conclusão do doutorado, é isso? O 21 de agosto de 2020 foi quando eu defendi minha tese de doutorado em ciências jurídicas, né, foi ontem, e agora, né, já não mais um debate sobre aquela política de inclusão educacional de 2008, mas em razão de um decreto do presidente da República, decreto 10.502, de setembro do ano passado, essa questão da inclusão educacional surge, né, com muita força e vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, porque esse novo decreto ele caminha em sentido inverso, Sidney. Enquanto que lá em 2008 passou-se a priorizar a inclusão nas escolas comuns, sejam elas públicas ou privadas, a partir de 2020, esse decreto ele indica um caminho contrário, ou seja, a volta de escolas especiais, e isso preocupa muita gente, né? Tem o apoio de parcela da população, dos interessados no debate, mas também tem a oposição, porque se teme que, a partir daí, desse decreto de 2020, a inclusão que estava se realizando, com muitas dificuldades, obviamente, ela venha a ser travada, ela venha a sofrer um retrocesso, já que se está estimulando o retorno de classes e escolas especiais. Então, assim, foi em dois momentos, a questão é a mesma, o debate é o mesmo, inclusão educacional, mas em perspectiva diferente, né? Em 2008, o governo priorizava a inclusão nas escolas comuns e agora, com esse decreto, se pretende retornar às escolas especiais. A gente está vendo, inclusive, ao longo das últimas semanas, falas do ministro dele, de Bolsonaro, ministro da Educação, né, que tem dito, por exemplo, que o aluno com deficiência, com necessidades especiais, atrapalha os outros alunos nas salas de aula, em escolas chamadas, entre aspas, de normais, né? Como é que o senhor recebe esse tipo de informação? A posição, né, essa fala, né, esse discurso do ministro da Educação, primeiro é preciso ter claro, Sidney, essa opinião não surgiu dele, né, da cabeça do ministro, não vamos personalizar o problema. Essa é uma compreensão, a compreensão do ministro, por trás dessa compreensão, e que não é dele, é partilhada por uma parcela, né, das pessoas, eles colocam o seguinte, eles pensam da seguinte forma:
O aluno com deficiência, ele tem um problema dele, individual. O aluno com deficiência, ele é diferente, né? Ele é anormal, e aí o problema está nele, e aí ele cria dificuldades na escola, aí ele vai atrapalhar os outros alunos, né? Os alunos não deficientes. Agora, tem também uma perspectiva, pode-se ver a questão por outra perspectiva. Qual é o problema que ocorre com a inclusão de alunos com deficiência nas escolas comuns? É que esta escola comum, parte das escolas, elas não foram organizadas, estruturadas, pensadas, né, para atender a todos os alunos, apenas alguns, os tais ditos normais. E aí, quer dizer, se você pensa dessa forma, o problema não está no aluno com deficiência, o problema está na escola que foi pensada a partir de um padrão de normalidade que é excludente, ou seja, que não considera as necessidades específicas de todas as crianças e adolescentes e jovens que precisam, né, ser escolarizados. Já que a educação, como todos nós sabemos, está lá na Constituição Federal, é um direito de todos, né, dever do Estado, da família, da sociedade, de uma maneira geral. Então, o problema da fala do ministro é que ele desconsidera esse lado da questão, ele coloca o problema no aluno com deficiência, que iria realmente atrapalhar, né, dificultar, prejudicar os demais alunos. Ele não vê que o aluno com deficiência excluído, ele sim está sendo prejudicado. Então, o que se propõe hoje é uma escola que possa atender todos os alunos. E existe, Sidney, a nível internacional e aqui no Brasil, um esforço muito grande para a mudança nas práticas pedagógicas. Fala-se o seguinte: desenho universal para aprendizagem. O que é isso? A formulação de estratégias, de métodos, de equipamentos, de instrumentos que permitam que todos os alunos com e sem deficiência possam adquirir os conteúdos, né, os conhecimentos, os conteúdos necessários para o seu pleno desenvolvimento, sem exclusão, ainda que aquele aluno ele tenha uma dificuldade na visão, ele seja surdo, ele tenha qualquer outro impedimento pessoal, mas que existem, sim, instrumentos, equipamentos, conteúdos, materiais que permitem que todos possam ser alfabetizados, adquirir conhecimento e concluir seus estudos. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente, quem está nos acompanhando, seja na internet, no rádio, em qualquer lugar onde a gente vai botar essa entrevista, como é que funciona aí, por exemplo, como é que o STF, como é que o Supremo utiliza essa pesquisa que o senhor fez, tantos outros, né? Porque ela ela está ao lado de N outras pesquisas, né? Como é que o Supremo chega nisso e como é que eles usam isso na discussão? Veja bem, o que temos hoje no Supremo Tribunal Federal? Existe uma ação que questiona a constitucionalidade do decreto 10.502 de setembro de 2020, que fala em uma política nacional de educação especial, inclusive e equitativa, mas que muitos questionam o seu caráter inclusivo. Muitos entendem, na verdade, como excludente. E aí, a questão é, de fato, bastante controvertida, Cília, porque, veja só, se você pegar, por exemplo, nas escolas privadas, existem setores, né, de proprietários, né, gestores das escolas privadas, que são favoráveis à inclusão dos alunos com deficiência. Existe um outro setor, nessa mesma área, né, das escolas privadas, que são contrários. Se você for considerar as entidades representativas e as famílias das pessoas com deficiência, parte delas defendem que haja inclusão nas escolas comuns. Outra parte entende que os alunos devem ter acesso a escolas e serviços especializados.
Se você for ver isso na rede pública de ensino, municipal, estadual e federal, também há essa mesma divisão de opiniões, esse conflito de opiniões. Então, é uma questão extremamente polêmica. E, então, para o julgamento deste caso, qual a metodologia? Né? Antes do julgamento, foi feita uma pesquisa de estudos doutrinários, né, que nós chamamos de estudo científico da área do direito, particularmente, sobre a questão da inclusão educacional, e é nesse contexto aí foram escolhidas 78 obras, né, pesquisas, uma delas é a que eu sou autor. Foi também feita uma pesquisa de jurisprudência, ou seja, de decisões judiciais relativas ao tema, e foi também feita uma pesquisa da legislação, que nós temos uma quantidade de diplomas legislativos bastante expressivos sobre inclusão de alunos com deficiência, né, alunos com necessidades educacionais especiais, e foi feita ainda uma pesquisa sobre decisões de tribunais internacionais. Então, essas quatro áreas, né, a pesquisa dos estudos doutrinários, das decisões dos tribunais brasileiros, da legislação brasileira e de decisões de outros tribunais, de outros países, tudo isso está em um e-book, né? Isso será considerado nesse processo de debate e no julgamento, que ocorrerá mais adiante. Mas antes do julgamento, nós teremos, dias 23 e 24 de agosto, uma audiência pública, onde uma série de entidades e instituições interessadas no tema da inclusão educacional vão se posicionar. Né? Lá temos entidades representativas, instituições de ensino, universidades, um expressivo número de organizações, de associações, vão se posicionar. E essas posições que eles vão expor nessa audiência pública também serão consideradas no julgamento, mas deixando claro que a decisão não ocorrerá agora 23 e 24. Depois disso, será marcado o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso são subsídios para o debate e a decisão a respeito do decreto 10.502 de 2020. Doutor Vicente, o senhor que já pesquisou bastante sobre isso, pesquisou para o seu mestrado, pesquisou para o doutorado, a grosso modo, se a gente fosse comparar o Brasil com outro país, ele estaria em que posição em se tratando desse assunto aí de inclusão de pessoas com deficiência? Olha, Sidney, é importantíssima a sua pergunta, porque esse debate, Sidney, essa dificuldade, essa controvérsia, toda essa polêmica, ela não ocorre exclusivamente no Brasil, ela ocorre em muitos outros países. E qual é assim, a primeira questão que a gente deve considerar? É que, anteriormente, historicamente, a escolarização de pessoas com deficiência se dava em escolas, por meio de escolas especiais, de serviços especializados, e as escolas comuns, em geral, não atendiam alunos com deficiência. No mundo todo, isso foi se aperfeiçoando, foi se discutindo, debatendo, fazendo novas experiências, e aí o que aconteceu? Verificou-se o quanto era importante que alunos com e sem deficiência estudassem, tivessem acesso ao mesmo tipo de educação, ao mesmo ambiente. Isso por 1.001 fatores, particularmente a interação, né, a convivência, o quanto é importante isso para que os alunos com deficiência não ficassem sempre afastados, né, apartados das demais crianças e adolescentes. E aí foi-se internacionalmente, a partir dessas experiências, assumindo compromissos, né, documentos internacionais, pesquisas, sempre indicando que o caminho era todos em um mesmo ambiente.
obviamente, considerando sempre a possibilidade de um suporte, de uma ajuda extra, né, de um equipamento, de um serviço especializado, mas não para afastar o aluno com deficiência da escola comum. E aí o Brasil andou caminhando nessa perspectiva, com alguns problemas, não se pode deixar de reconhecer, com a política de 2008, porque assim, houve uma tentativa, na época, do Ministério da Educação, de deixar de lado totalmente as escolas especiais, de organizações como nós temos, por exemplo, em Caicó, a APAE, né, que sempre prestou e presta serviço nessa área, e assim, criou um conflito, assim, como se tira todo mundo, coloca na escola comum e deixa de lado essas entidades e tal, que sempre trabalharam nessa área. Na verdade, a experiência internacional tem apontado, e quem diz isso não é Vicente Elísio, quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde, é o Banco Mundial, é a Unesco, esses serviços, essas escolas especializadas, elas têm um papel também, elas devem cumprir um papel. Não existe no mundo nenhum sistema educacional totalmente inclusivo, nem também um totalmente segregado. Existe a conjugação de esforços. E aí esse é o problema. Em 2008 se puxou, né, forçou muito para um lado, e agora se está querendo forçar demais para o outro. E a solução é o caminho do meio, que se conte com que, óbvio, em nenhuma hipótese, o aluno com deficiência pode ser impedido de ingressar nas escolas, nas instituições de ensino, em qualquer dos níveis, da educação infantil à pós-graduação, o aluno com deficiência deve ter acesso. Mas, em algumas circunstâncias, em algumas condições, é possível, talvez seja necessário, um serviço especializado, um estudo especializado em um determinado local, e aí isso não pode ser impedido. Essa é a grande questão. Mas o acesso sempre, nunca pode ser vedado, nem instituição pública, nem instituição privada. Então, assim, o Brasil caminhou positivamente, como estão caminhando a maioria dos países, mas agora nós estamos vivendo essa possibilidade de voltar para o passado, né? Então, essa é a preocupação do momento. Mas nós temos dados que demonstram que o Brasil evoluiu muito nisso aí, né, nesse processo de 2008 para cá. Doutor, com relação à sua tese de doutorado, né? Já está na editora, vai sair um livro quando? Conte para a gente. Assim, né, inclusive eu estou aqui no aguardo, né, na expectativa, porque eu fiz um contrato com a editora e, na verdade, está tendo algum atraso, né? Mas todos os colegas que já publicaram livros e tal sempre colocam, olha, mesmo quando se estabelece os prazos, tudo bem direitinho, né, aquele cronograma, nunca isso, de fato, é perfeitamente cumprido. Mas a perspectiva é que saia, eu espero até setembro, né? Então, no mês que vem, mas vai que não saia, sai em outubro, coisa assim, mas tenho certeza que sairá esse ano, sem dúvida, né? Estou aí nessa expectativa para contribuir com esses debates, não só sobre a educação de pessoas com deficiência, né, que é a questão que está colocada no momento, mas sobre outras questões, inclusão em outros espaços, no mundo do trabalho, né, nas práticas, na área da saúde, nas práticas de esporte, cultura e lazer, tudo isso, porque, na verdade, as pessoas com deficiência, elas devem ser incluídas, sim, em todos os espaços. Obviamente que o espaço educacional é fundamental, todos nós sabemos, né, para o desenvolvimento da personalidade, para a preparação para o exercício da cidadania, né, do exercício dos direitos e, obviamente, para a qualificação para o trabalho. Tudo isso está na Constituição e é uma coisa que todos nós pensamos, temos conhecimento, nós sabemos da importância da educação, mas não só da inclusão educacional, mas da inclusão sem discriminação em todos os espaços de convívio social. Então, é disso que trata
a minha tese de doutorado em Ciências Jurídicas, e eu espero que muito em breve o livro esteja aí.